bem-vindos à Versão Infinita. Sou Rafaela de Faria. E eu sou Ronaldo Cavalieri e hoje nós vamos mergulhar em um assunto que vai nortear muitos episódios aqui no nosso podcast. Transição de carreira e... normalização em relação à transição de carreira. Exatamente. Mas antes disso, Rafa, para a gente começar e até para o pessoal entender melhor, conceitualmente, o que é transição de carreira? Transição é basicamente quando você passa de um estado, de um local, de uma condição, pensando na carreira, de um trabalho, de uma área, o que for, para outra. Para outra. Exatamente. Algum tipo de mudança. Exato. E daí, no caso, vamos lá, até para exemplificar. Né? Porque quando a gente fala daquele contexto de carreira, a gente está falando do desenvolvimento de habilidades, de novas competências e também a trajetória, né, dentro de uma empresa, empreendendo, enfim, todas as suas experiências profissionais. Certo. Né? Daí, quando a gente fala da transição, nós estamos falando que isso vai mudando ao longo desse percurso. Isso. Né? Então, vamos pensar, de repente, uma pessoa que fez direito. Né? Tá atuando como advogado, está advogando e não está feliz na carreira. E quer virar design de interior. Ok, tá tudo certo? Depende. Se para a pessoa tá tudo certo, tá tudo certo. De forma geral, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Tá tudo a gente certo. já conversou sobre isso, né? Das pessoas entenderem a sua responsabilidade sobre a definição, né, de para onde você vai seguir com a sua vida profissional. Exatamente, né? mas você sabe que isso, Ronaldo, falando é muito tranquilo, né? Mas vivenciando é muito difícil. É um peso muito grande, né? Pensar assim, putz, fracassei. Essa é a sensação que as pessoas têm. Fracassei, perdi tempo, será que eu vou acertar? Então vem o medo de errar de novo, vem o medo de se frustrar, perdendo tempo de novo, vem todas as expectativas das pessoas que já conhecem naquela posição de carreira. Rafaela, você tem formação em psicologia. Isso. E você atua dentro do ramo da psicologia. Exato. Em algum momento teve alguma transição na sua trajetória? Pois então, aqui nós vamos entrar em que tipos de transição, não é? Conta pra gente. Podemos pensar de diferentes formas, né, pessoal? Sim. Quando nós estamos pensando na transição, existem algumas possibilidades. Pode ser, como a gente estava conversando agora, uma transição diária. Então, estou no direito, quero ir para uma outra profissão. Completamente diferente. Completamente diferente. Você muda o ramo de atuação. Muitas vezes as pessoas chegam, né, até mim, achando que é isso, mas não é. Né? Então, existe às vezes uma transição que quando tá tudo misturado, dá a impressão que é isso. Quero largar tudo, não suporto mais essa minha área, essa minha profissão, o que for. Mas, às vezes, não precisa ser tão radical. Sim. Né? Em muitos contextos, a transição pode ser de área? Sim. E com áreas que não têm relação inicialmente. Ok. Né? Porque hoje em dia nós sabemos que quase tudo tá ali, né? Relacionado e conversa de alguma maneira, sim, né? mas existe essa coisa. De repente você atua na área de saúde e muda para uma área de artes, de forma geral. Bem diferente. Né? Mas pode ser que você mude dentro da área de saúde também. Pode ser. Esse é um outro tipo. Dentro daquela sua formação de base, da sua experiência de base, independente do curso, né? De formação, da sua trajetória de carreira, você pode mudar o tipo de atuação, o tipo de cargo. Sim. Né? Você pode mudar também a empresa. É uma transição. Né? Vou dar o meu exemplo, né? Por isso que nós estamos falando disso. Provoquei, agora diga. Eu, na minha carreira, desempenho vários papéis. Professora, psicóloga, orientadora profissional, empresária, né? Líder do meu time, escritora, é verdade, lançou recentemente um livro. produtora de conteúdo, enfim. E eu tenho me percebido cada vez mais, e é uma transição bem importante e recente, numa direção de não mais professora em sala de aula, naquele formato tradicional, né, instituições de ensino superior, mas muito mais como uma palestrante. Sim. Né? Então, muda, é uma transição significativa que impacta em todo o dia a dia. Sim. Em relação à minha atuação, aos meus papéis profissionais, mas ainda sigo
Dentro da área de psicologia. Tá, mas o que te levou ou como que você foi entendendo, né, o que fazia mais sentido para você? Só experimentando. Aham. Tá, daí agora eu pego e fecho aqui, né? Vamos conversar de perto, né? Doutora Rafaela de Faria, PhD, né? Tem toda aí uma vivência, uma construção de conhecimento, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Estudando sobre isso, Sim. né? E passa por isso também. Exatamente. Né? E tá tudo certo, gente. E daí você tá aí sofrendo e achando, poxa, mas e agora o que eu faço? Vou largar para trás o que eu estudei? Ah, e se eu mudar de área, será que vai dar certo? Realmente, né, Rafa, eu acho que tem essa questão de você se perceber, de você se conhecer, né, e entender que sim, é possível. Novos caminhos são possíveis e que tá tudo certo. Sim. E daí, a partir disso, se autorizar, vou usar essa palavra, porque muitos não se autorizam, se autorizar a experimentar. Sim. Então, quando a gente traz, né, a temática desse episódio de hoje, normalizando a transição de carreira, é justamente isso, né? Eu acho que dentro, mais do que nunca, né, dentro do contexto de mudança do mundo, né, e consequentemente do mercado de trabalho, né, as pessoas, elas precisam entender que não é fracasso, que não é errado, né? Que sim, é possível você recomeçar, né? Você pode, de repente, entender dentro daquela área, ou você pode mudar de área completamente. Completamente. E a partir do momento que a gente vai experimentando e se colocando em diferentes contextos, a gente vai validando, né? Se é por aqui, se não é por aqui, se é por aqui, é por aqui. Claro. Quantas experiências você já teve, né? De alunos que chegam com uma formação, procuram outra e se identificam com as duas. Exatamente. Normal. Né? Então, esse é um ponto, gente, super importante também pensando nessa normalização. Nós, de forma geral, somos seres curiosos, alguns muito mais que os outros, né? Mas nós podemos sim, e muitas pessoas têm múltiplos interesses. Então, a gente precisa entender, será que isso é para lazer? Será que isso é para profissão? Será que, de repente, dá para experimentar isso que é de lazer para profissão? Será, né, que dá para compor ou não uma rotina de trabalho com áreas completamente diferentes? E nós sabemos que sim. Hoje, a sua versão pode ser uma, né? E daqui a um ano pode ser outra. Né? Porque você muda, né? As pessoas mudam, as pessoas têm novos interesses, as pessoas se descobrem, né? com novos potenciais. E claro, daí também o mercado também vai mudando, a tecnologia vai trazendo, né, novos cenários, e daí esse movimento ele precisa acontecer. Sim, né? E daí é natural. Né? E quando é a natural. gente entende que isso é o fluxo, né? O fluxo é natural e é esperado, Sim. Fica menos pesado. Menos pesado. Mas também não precisa ser irresponsável, né? Não, de forma alguma, são coisas diferentes. Acho que vale esse alerta. Vale esse alerta. E é isso que a gente vai estar conversando muito aqui também, né? Ao longo dos nossos episódios. Como que você faz uma transição de carreira saudável, né? Porque tem muita coisa em jogo também, né? Então não dá para ser aquele rebelde, né? De chutar o balde, de falar, vou zerar minha vida, né? Porque, poxa, o boleto continua chegando todo mês. Na minha casa continua. Tem a questão financeira, né? Tem a questão também de validação de interesses de acordo com o seu perfil, né? Tem que ter aquele choque de realidade, né? Porque muitas vezes também a pessoa ela sonha algo que não é factível. Exatamente. Né? E tudo isso e mais um monte de coisas que a gente vai estar conversando aqui que precisam ser olhadas, né? Sim. Precisam. Se você tem dependentes ou não, né? Se você está num momento que agora é impossível financeiramente, né? E que vai construir... Então cabe um planejamento, né? Sim. A transição de carreira, eu acho que assim, ela precisa ser consciente. Com certeza. E daí precisa de todo um caminho, né, de entendimento. Autoconhecimento é fundamental, né? Ai, sempre. Né? Eu que sou psicóloga, pra gente, meu Deus, falar de novo autoconhecimento. Mas tem que falar, gente. Autoconhecimento é fundamental. É isso que te liberta, para você entender o que é seu de fato, o que é dos outros. E, Rafa, até assim, uma questão de alerta também, para as pessoas ficarem atentas, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto do que eu faço. Porque no meu trabalho tem tal coisa que é muito chata.
Não existe também a profissão e a carreira perfeita, né? Não. Porque daí, assim, muitas vezes a pessoa vai pegar e vai falar assim, porque eu vou mudar de profissão, né? Daí ela vai, vai para uma outra, vai, sei lá, vai estudar, vai se preparar, vai para outra profissão, e daí ela vai descobrir que ela também não gosta daquilo. Sim. Né? Por quê? Porque tem coisas que me incomodam. Sim. Então, eu acho que as pessoas também precisam ter consciência, e isso também acho que vai muito do autoconhecimento, de que no seu trabalho tem muitas coisas que você se identifica. Sim. E tem outras que são necessárias mesmo você não gostando tanto. Sim, tem um exercício que eu adoro. Posso citar aqui? Diga lá. Então vamos lá. Primeiro, um ponto. As pessoas chegam até mim e falam, Rafa, eu quero trabalhar como você, com prazer, com alegria, com isso, com aquilo. Eu falo, gente, você não tá aqui 24 horas, né? Eu que amo o que eu faço, eu que tenho consciência, trabalho com essa temática, tem coisas que eu detesto fazer e que fazem parte do fluxo da minha rotina de trabalho. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de burocracias. Né? Mas eu estou trabalhando com indivíduos, eu tenho que ter tudo extremamente registrado. Claro. E eu que tenho que fazer esses registros de sessão, eu que tenho que colocar, né, no sistema e assim por diante, porque existe toda uma questão de sigilo por trás. As questões administrativas que eu posso delegar, eu delego, que também estão vinculadas com burocracias, que eu também não gosto, né? Contratos, cobranças. Mas tem um monte de coisa. Então, quando a gente traz esse papo, né, da transição de carreira, é assim, pessoal, tá tudo certo mudar, ok? Mas você precisa entender se você realmente precisa mudar. Isso. Né? Às vezes é só delegar. Porque muitas vezes aí pessoas que vão entrar num movimento que acabam não fazendo sentido. Sim. Porque elas, né, não têm o entendimento, né, do que é normal também dentro daquilo que ela faz. Né? É necessário dentro do contexto, da área, da profissão na qual ela atua. Então, acho que esse ponto é fundamental. E agora eu vou falar o exercício. Você não falou. Eu me distraí. Né? O exercício é assim. Coloque aí num papel, no seu computador, onde você quiser. 4 itens para você refletir sobre o seu dia a dia profissional. O que você gosta de fazer e faz. O que você gosta de fazer e não está fazendo. O que você não gosta de fazer e tem que fazer. E o que você não gosta e não faz mesmo. A partir dessa listinha, vê aí, ó, quantidade, qualidade, quanto que isso realmente precisa ser feito por você ou não. Porque assim, quando a gente fala da transição de carreira, a gente está falando também de uma energia demandada. Muita. Né? Imagina, você vai mexer, você vai mudar toda a sua trajetória profissional. E num contexto que você geralmente está insatisfeito e sem energia. Isso, justamente. Então você já está lá. Né? Então precisa ter realmente esse entendimento se você está no momento de mudança, se isso realmente é uma prioridade, se isso vai fazer sentido para você. Quando você traz essa tarefa, eu acho que é meio que colocar o pé no chão, né? Porque de repente você chega lá à conclusão que 70% das coisas que você faz, aquilo te move, sabe? Aquilo te dá um gás, faz o olho brilhar, e você está se apegando nas outras 30. Que é o que acontece com frequência. Isso. Então a gente não está aqui, né? Falar, poxa, salta, né? Chuta o balde e muda tudo. Não é isso. A gente está aqui fazendo esse alerta para as pessoas se conhecerem. E sim, se fizer sentido, existe um caminho estruturado para a transição de carreira. Com certeza, né? Porque as pessoas que pensam em mudar, naturalmente, sentem medo. E quando a gente traz essa informação, que muitos não sabem que existem, né? A gente já está fazendo o nosso papel aqui também. Calma, né? Você pode mudar, mas a gente tem que avaliar se para você faz sentido agora, como montar um plano estratégico, e que existem metodologias que são mais do que confirmadas mundialmente que podem auxiliar as pessoas. Com certeza. Existe regra, assim, tipo, pode mudar 1, 2, 3 vezes na carreira, 4? Olha, essa foi uma pergunta que costumam fazer. Quando que não existe regra, evidente, até porque a gente tem que pensar temporalmente na idade desse indivíduo. Sim. Se ele tem mais idade, ele naturalmente vai ter mudado mais vezes. A gente sabe que tem a questão das gerações também, que conversaremos em outro momento. Com uma baixa, por exemplo, algumas gerações têm uma baixa tolerância à frustração de forma geral, então vão pulando. Então tem que cuidar com isso. De novo vem o autoconhecimento. O que está pegando ali
que faz com que fique mudando sem construir base nenhuma em nenhum contexto. Sim. O que nos preocupa de forma geral, e daí quando eu falo nos preocupa os especialistas de carreira, né, Ronaldo? São aquelas mudanças impulsivas, sem o mínimo de reflexão, sem considerar qualquer consequência daquele ato. Né? Tanto seja para o empregador, seja para a família, para o próprio indivíduo e assim por diante. Então, não existe numericamente, né? Mas a gente precisa olhar com bastante cautela aquelas pessoas que às vezes nós chamamos, numa tradução possível, assim, de indecisos crônicos. E daí não é uma questão de impulsividade, por exemplo, mas é uma questão de uma pessoa indecisa crônica e nunca está satisfeita. Existem várias situações, mas de forma geral não tem regra. Eu já mudei 3 vezes. 3 vezes? Quais foram essas 3? Resgata aí pra gente. Bem, eu tive todo o meu contexto, né, de trabalhar a adolescência, né, depois de cursar a faculdade, daí ali houve, né, uma primeira mudança bastante radical, que envolveu mudança de cidade, né, mudança de estado. Até então trabalhava com a família, depois, né, fui fazer um curso universitário em engenharia, ali já comecei a trabalhar dentro do contexto da faculdade, né, daí depois me formo. Sim. Né, e daí você vai para o mercado, trabalhei com construção civil, enfim, entendi que a engenharia daquela forma não fazia sentido para mim, mas obviamente também desenvolvendo novos olhares, né, fiz pós-graduação na área de negócios e vi que poderia contribuir de alguma outra forma, né, com os meus conhecimentos. E daí eu mudei para a área de gestão. Sim. Né? Então fui para uma empresa, né, que o foco educação à distância, né? Ali desenvolvi toda a parte gerencial, né? Chegou num ponto ali também que eu falei, pô, pera lá, né? Não é por aqui. Daí eu peguei um aviãozinho, fiz o famoso ano sabático, né? Onde a gente vai repensar, né? E eu acho que foi fundamental também em termos de entender o que eu queria para minha carreira, né? E depois voltar e falar, não, eu quero ir por esse caminho. Sim. Né? E nesse caminho estamos há 15 anos no Centro Europeu. Olha só, você falou algumas coisas importantes, mas eu quero destacar 2 aqui. Essa questão de mudar de uma posição mais técnica para uma gerencial. Posição gerencial. Essa é uma transição que muitas pessoas sofrem, né, esse dilema. Porque você é espetacular tecnicamente, mas aí vai ter que lidar ali numa posição de gestão que muda completamente o escopo, enfim. Então essa é uma transição bastante importante. Sim. E que o que eu trabalho todos os dias é ajudar as pessoas a tomar de decisão e que que os nossos projetos mas é interessante, né, Rafa? Esse exemplo eu acho genial, né? Porque muitas pessoas devem estar ouvindo e devem estar falando, poxa, eu estou passando por isso. Sim. Né? Porque vamos pensar o seguinte, às vezes você está lá numa função técnica, né, que você exerce bem, né, que você é feliz, que você tem um resultado bacana, né? Só que existe uma cultura né, do nosso mundo empresarial, que para crescer você vai precisar assumir um cargo, assumir uma liderança. Sim. Tá? E daí a pessoa vai nesse fluxo, né, mas muitas vezes não é realmente o que ela quer, não é da natureza dela, não é do perfil, né, é profissional. E muitas vezes você acaba matando daí um bom técnico, né, e não tendo um bom gestor. Exatamente, isso acontece muito nas áreas de vendas também, né? Muito. Muito. Então, pensar nesse contexto que, assim, as pessoas... não, preciso seguir o fluxo normal, né? De promoção, não sei o quê, daí vou assumindo, né, esses cargos, enfim. Mas muitas vezes não faz sentido para a pessoa. Não faz. E isso que você precisa prestar atenção. Faz sentido para você ou você está indo ali, ó, conforme o fluxo do que os outros acham que é o adequado, que é o sucesso? Né? Então, isso é muito interessante. Hoje em dia a gente tem, né, pensando no nosso cenário nacional, a gente pensa, pessoas em cargos de gestão, em grandes empresas. Muitas vezes as pessoas não têm tempo para estar com a família, a pessoa não come direito, não dorme direito, está com um monte de problema de saúde, não faz atividade física e assim por diante. É saudável? Não, não é. Se a gente for pensar a nível de uma carreira sustentável, até numa vida
Né? Aí Mas tem que avaliar, né? é muito engraçado, né? Porque a gente vai acompanhando inúmeras histórias, né? De pessoas que você olha e realmente, poxa, essa pessoa tem sucesso. Uau, Né? né? Você veja só, está em tal posição, trabalha em tal empresa. Você vê que tem uma remuneração interessante, né? Fala, tá com a vida resolvida. Né? Então, quer dizer, a carreira dela, nossa, perfeita. Né? Só que essa pessoa não está feliz justamente, né? Exemplos aí que você deu. E que essas pessoas, elas estão se permitindo agora se conhecer e mudar. Sim. Né? E às vezes dá um passinho para trás, sabe? Rever a questão financeira, obviamente se organiza, faz uma reserva, sabe que de repente se muda de área, vai ter que começar ganhando menos, né? Mas ela coloca em consideração outros pontos para ter mais flexibilidade de horário, né, para ter mais tempo com a família, né? Muitos vão para a área do empreendedorismo, né? Então isso é muito legal, a gente entender também essa quebra, né, do paradigma das pessoas olharem e falarem, nossa, aquela pessoa tem sucesso. Sucesso para quem? Né? Qual a sua referência de sucesso? Isso, exatamente, porque no papel dela ela está vendo que não está legal. Sim. Né? Então, e daí, mais uma vez, cai no indivíduo, né? Cai, e isso é um ponto muito importante, gente. Sucesso é subjetivo. Né? Então, depende do seu momento de vida, das suas necessidades, dos seus valores, da sua construção de carreira, Ronaldo. Isso eu vejo também cada vez com mais frequência. Né? E até eu acho que aquele conceito, né, mais conservador de sucesso, que é ganhar dinheiro, ter poder, né, ter uma função. Junto ali, né? Isso vem cada vez fazendo menos sentido. Né? Até para as novas gerações que estão prezando mais pelo equilíbrio de vida, sabe? Fazer coisas que se identifiquem e, claro, tem que ter a remuneração, né? Mas são pesos diferentes, né? Muito diferente. E a gente precisa entender em que momento estamos. Né? E daí, de novo, volta, autoconhecimento. Olhar para você, para sua trajetória, para agora e para onde pretende. Acho que a gente foi dando aí, né, margem para as pessoas irem, né, se questionando. Pô, será que eu estou, né, neste momento? Né, será que realmente eu preciso olhar com mais carinho para uma transição de carreira? Ou não, às vezes é alguma coisinha ali que pode melhorar, né, para ter uma satisfação maior. Sim. Né? Acho que esse é o ponto. Mas vamos lá. Né? Digamos que eu consegui chegar no entendimento de que não tá legal mesmo, sabe? Vamos ter que rever, vamos ter que buscar outros caminhos. Sim. Existem muitos mitos, né, Rafa, que Nossa. segura, que bloqueia as pessoas, né? Muitos mitos, cada pessoa, né, chama de um jeito, existem mitos, existem sabotadores, existem, né, cobranças, conforme o seu contexto familiar, a sua cultura, às vezes até religiosa, Sim. Né, que amarram. Vamos falar de alguns? Vamos lá. Né? Por exemplo, nossa, eu já escutei muito isso, né? Você também deve ter escutado muita gente chegando, né, no trabalho de orientação de carreira falando, mas eu estou muito velho para mudar. Meu Deus, todo dia. Todo dia. Inclusive aqueles que estão com 19, 20 anos. Meu Deus. Você acredita? Qual que é a referência deles? Eles, não, terminei com 17 o ensino médio, né? Tá. Comecei um curso com 17, 18, fiz 1 ano, 2, não gostei. Nossa, agora eu tô aqui. Perdi 2 anos da minha vida. Ou tô no cursinho, né? Fiquei 3 anos no cursinho, geralmente quando querem medicina. 3 anos, agora vi que talvez não seja medicina, eu tô repensando, quero olhar para outras oportunidades. Mas já me dediquei tanto a isso, será meu Deus, que... tô velho para entrar na faculdade com 20 anos. Né? Então, assim, olha, quis citar esses exemplos extremos, porque imagina, gente, se nessa idade tá se percebendo, imagina depois, né? Mas é legal a gente pensar, né? Acho que no episódio 1 nós conversamos, né, sobre essa questão da evolução, de acordo também com as faixas etárias, e as pessoas, elas vão evoluindo, né? E de repente iniciou numa carreira,
Daí depois chega num ponto onde a vida está melhor resolvida, sabe? A questão do dinheiro talvez não seja o primordial, daí fica para segundo plano, daí dá para desacelerar, de repente dá para tentar empreender numa área, ou dá para... Enfim, N possibilidades, agregar. É interessante a gente pensar também, né, que hoje você não precisa ter uma profissão somente, né? Então pode ter duas, pode ter três, né? Eu acho o máximo. De repente o cara advoga ao longo da semana e no final de semana é DJ. Tá tudo certo. E cada vez mais a gente tem visto isso, né? É muito legal. Essa integração. Com certeza. Então eu acho que assim, é um dinamismo que hoje cada vez é mais comum. Né? Sim. E daí a gente traz para esse contexto de transição e pensar, né, que uma pessoa se permitir de acordo com o momento que ela está, né, é libertador, né? Libertador. Então assim, vamos pensar. Ok, né, me formei em engenharia, atuei 20 anos com engenharia. Certo. Pô, uma vida bacana, contribuiu um monte. Um monte. Né? Daí você pegar, abrir mão disso. Daí vem o questionamento, será largo esses 20 anos de história? O que faz? O que faz? Não vai largar, né? Ela vai estar ali. Te construiu, ela faz parte do indivíduo. Do indivíduo, de quem você é. E esse conhecimento, essa história leva para outra área. Exatamente. Enquanto você falava, me veio muito a questão dos relacionamentos amorosos, fazendo uma analogia, né? Poxa, fiquei 20 anos num casamento, agora acabou, não era a pessoa certa. Poxa, durante 20 anos, não é? Interessante. Não é? Então, assim, poxa, né? O que construíram juntos? Como cada um se transformou nesse caminho ou não? O que a sua carreira, o que você deixou ali nos lugares que você passou na carreira, ou né, com esse indivíduo, o que você construiu de legado? Isso não tem como apagar, literalmente. E pensar que dentro de uma trajetória você pode ter ali anos extremamente positivos, né? Você muda, ou o contexto muda, ou a sua área, a sua profissão traz mudanças e você começa a não se identificar mais com aquilo. Sim. Né? E daí existe dois caminhos. Você seguir, não se identificando, né? Insistindo e passar 1 ano, 2 anos e falar, putz, faz já 4 anos que eu estou insatisfeito. Né? E você pode seguir. Pode. Pode ter 5 anos insatisfeitos, 6 anos insatisfeitos, né? Uma vida. Então, ou você tem outro caminho, né? Pera lá, fui feliz até determinado ponto, né? Entendi que aquilo não fazia mais sentido, agora vou entender o que passa a fazer sentido e tá tudo certo, virar a chave. Exatamente, mas como é difícil virar chave. É muito difícil, né? Muito. A gente se apega demais, né? Muito. Vou te contar uma coisa que essa semana eu passei, né? Semana passada, eu tenho um cabelo longo já faz anos e anos e anos. Né? E nunca tive problema nenhum com o meu cabelo. Pensando nessa coisa, né, do virar chave, uma analogia também. Nossa, agora eu tô inspirada nas analogias. A questão do... Cortei o cabelo, queria mudar, tava incomodada. Tinha dado já o tempo daquele cabelo. E o que eu fiz? Cortei. Mas fiquei, assim, num desconforto. Até achar, ainda tô achando, o meu lugar com esse cabelo. E é uma bobagem falar isso. Parece ser, mas não é. Imagina, né? Sei o meu lugar, qual é o meu lugar, como que eu vou me ajeitar, qual que vai ser. Tá ruim, mas eu sei lidar com isso. Né? Daí você vai administrando aquilo. E vai passando uma vida. Isso que é o negócio, né? Daí você olhar para trás e pensar, né? Que boa parte talvez não tenha feito sentido. Nossa, daí sim... Pesa, né? E outra coisa também que eu acho que está entre os mitos é que as pessoas ainda têm de que essa mudança, essa transição de carreira, ela pode significar fracasso. Nossa, muitas pessoas vinculam. Mudei, saí daquela área porque não dei certo. É isso que as pessoas pensam de forma geral. Infelizmente. Mas que na verdade isso é uma construção também social, dessa representação. É muito da nossa cultura, da nossa sociedade, né? Sim. Porque vamos pensar o seguinte, mais uma vez, é melhor você mudar, né, e ser feliz numa nova área do que você empurrar o negócio com a barriga e chegar lá na frente, olhar para trás e falar, putz, não valeu a pena, né?
Então, essa coisa do recomeço, eu acho que é o que mais precisa ser considerado, né? Sim. No sentido de que, se não está legal, tem caminhos para transformar isso. Para ser diferente. Né? Não precisa você seguir, muitas vezes, pela cabeça dos outros, né? Muitas, e sem a gente perceber. É tão forte isso, Ronaldo. Da gente não perceber o quanto que a gente vai, mesmo não, trabalho outro conhecimento, não, isso é seu, isso é meu, isso é nosso. Mas quando você vê, você tá mergulhado. Mas sabe uma das coisas que eu aprendi contigo foi a questão do círculo de influências. Não é? Né? Que eu acho que é bem isso, né? Porque a gente acaba sendo influenciado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Né? Se a gente pega muito ali aquela fase, né, do vestibular, a influência dos pais, porque não faça esse curso, né? E muitas vezes não é da essência, da natureza, né, daquele ser. Sim. E ela acaba seguindo por influência. Né? Ou, de repente, visualiza um profissional que tem sucesso, né, em determinada área e fala, poxa, eu quero ser aquilo. Né? Como se aquele sucesso só fosse alcançado seguindo aquele mesmo caminho. Então, assim, não tem como, né, a gente não cair no indivíduo. Né? A história, ela é sua, né? Então, mais uma vez aqui, até para a gente ir finalizando, né, o nosso episódio, né, de hoje, é realmente marcar que está tudo certo, sabe? Mudar de carreira, está tudo certo pensar que nesse contexto do mundo que está evoluindo cada vez mais rápido, né, e muda o mercado de trabalho, né, muda as profissões, muda a maneira de como as coisas acontecem, você também precisa mudar. Vai mudar. Então não fique com nenhum peso na consciência, né? Só faça de uma maneira responsável. Exatamente. Né? E é óbvio que a gente está aqui para ajudá-los, né, Rafa? Sim. Então fechamos mais um episódio. Fechamos. Esperamos vocês no próximo episódio. Qualquer dúvida, qualquer mito que você já vivenciou, conta aqui pra gente. Exatamente. Se você ainda não nos segue, né, só se inscrever no canal e nos acompanhar aí, trazendo, né, todos os seus questionamentos, as suas experiências, porque aqui na Versão Infinita nós estamos para discutir sobre carreira. Pessoal, até o próximo episódio, nos encontramos aqui em Versão Infinita. Tchau, tchau.